o texto que eu vou estar lendo é um dos textos mais bonitos da palavra de Deus, um texto que eu creio que é conhecido por todos que estão aqui nessa sala, o texto de lá de Gênesis, capítulo 22. Eu gostaria de ler, porque é lindo esse texto. Diz assim, a partir do versículo 1, na versão da minha Bíblia. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Aí dizer-se, até o dia de hoje, o nome do Senhor se proverá. O nome do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. E deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a terra, possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Bérseba, onde fixou residência. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui realmente um texto que deveras é conhecido no coração de todos aqueles que têm o hábito de ler a palavra. Esse texto é um texto realmente enriquecedor, é um texto que nos traz uma mensagem que é uma mensagem profunda em relação à vida de Abraão. E o tema da mensagem que eu trago nesta noite, para o meu e para o seu coração, é: Deus proverá. Deus proverá. Eu não sei como você acessou essa sala, eu não sei como
está a sua vida, eu não sei em que área você está precisando da providência de Deus, mas eu quero dizer nessa noite que esta mensagem já pode estar aí trazendo um refrigério para o seu coração. Deus proverá. Nós lemos aqui que Deus é poderoso para prover, como proveu na vida de Abraão. Essa mensagem ela pode impactar o seu coração e você também pode transmiti-la a outras pessoas que certamente ou possivelmente possa estar desesperançosa, possa estar numa dependência de uma provisão de Deus. E a partir desta noite, você pode, ao ser impactada ou impactado, você levar essa mensagem ao coração de alguém que esteja necessitado. Nós observamos aqui, esse texto, que a palavra-chave desse texto é Deus proverá. E eu quero trabalhar em cima disso porque, normalmente, nós ouvimos isso da boca de pessoas. Normalmente, nossa boca também profere esta frase, Deus proverá. E é uma realidade. Nós não podemos duvidar que Deus é um Deus que provê. É muito edificante quando nós ouvimos isso de alguém, Deus proverá. E quando nós falamos, é edificante para alguém, Deus proverá. Mas nós vemos aqui Abraão, ele num ato de fé e obediência, ou obediência e fé, da forma que você queira enumerar, ele levando o seu único filho para ser crucificado. Seu único filho. Eu não posso deixar aqui de pontuar que esse texto também é um texto onde que nós podemos fazer um paralelo com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos aqui diante de uma atitude de fé e obediência de Abraão, que pode ser comparada com aquilo que Deus fez, enviando Jesus, o único filho, para morrer por nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, Abraão, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que se relacionava bem com Deus. E quando o texto começa dizendo, depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova. Então, eu quero que você entenda também que Deus pode nos colocar à prova. Talvez você esteja numa situação que Deus te colocou e você ainda não entendeu que Deus está te provando. Conforme Tiago, não é a mesma coisa. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova o ser humano. E Deus deu uma prova de fogo a Abraão. Mas Abraão tinha respaldo diante do Senhor. Ele tinha respaldo suficiente para acreditar que algo sobrenatural poderia acontecer. No capítulo 15, ele teve a experiência de ainda quando ele era chamado Abrão, Deus deu a ele uma promessa, prometeu a ele um filho. No capítulo 15. No capítulo 17, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Capítulo 17, versículo 5. Deus cravou um tempo determinado para o nascimento de Isaac. Capítulo 18, versículo 10. E no capítulo 21, Deus cumpriu a promessa de Gênesis 15 e 18. Então, essas são experiências que Abraão tinha com Deus. Depois dessas coisas,
Que coisas são essas? As experiências que ele teve lá. E algumas delas eu citei aqui. Então, quando eu falo de fé, a fé de Abraão, eu estou me referindo a Gênesis 22:5. Gênesis 22:5 diz: então disse aos seus servos, Abraão dizendo aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Olha só, então Abraão tinha convicção de que ele iria, mas voltaria, por causa da fé. Quando eu falo de obediência de Abraão, eu me refiro a Gênesis 22:3. E Abraão não questionou a Deus quando foi colocado à prova. Ele não questionou, como muitas vezes, quando somos provados, nós começamos a questionar a Deus. Abraão simplesmente obedeceu. Obedeceu, acordou de madrugada, fez todo o aparato e foi, junto com seus servos e o seu filho, ele foi fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. Então, o que eu posso colher dessa atitude de Abraão de fé e obediência? Eu quero dizer que a fé e a obediência resultam em providências de Deus. A fé e a obediência resultam em providência de Deus para a minha e para a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Isaac estava ali em uma situação meio que sem saber de nada. Isaac abordou Abraão. Onde está o cordeiro para o holocausto, papai? E Abraão lhe respondeu: Deus proverá para si. Aleluia! Deus proverá para si. Então, ali, Abraão, ele continuou, mesmo respondendo para Isaac, ele continuou ali na obediência, e ele chegou ao ponto de ter amarrado Isaac sobre a lenha, sobre o altar, e ia imolar a Isaac. Mas a providência de Deus é certa. A providência de Deus é verdadeira. No tempo determinado, como nós vimos lá, no capítulo 18, Deus, ele estabeleceu e cumpriu no capítulo 21, o nascimento. Eu quero dizer para você nessa noite que tem um tempo determinado para Deus entrar com a providência na sua vida. Deus tem um tempo determinado. E ali, depois da obediência, de Abraão, ia imolar, um anjo bradou dos céus e falou para Abraão não fazer mal nenhum àquele rapaz. Mas nós sabemos que somente a experiência de Abraão, não é somente a experiência de Abraão que nós temos como referência de providência de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a história da Bíblia, nós temos inúmeras providências de Deus que nós podemos lembrar quando nós estivermos em uma situação de prova. Deus entrou com providência na vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha ardente. Entrou ou não entrou? Não é isso que nós vemos no livro de Daniel? A providência de Deus, o quarto homem na fornalha. Deus também proveu na vida de Daniel, na cova dos leões. A providência de Deus. Deus proveu na vida de Davi, diante do Golias. Deus proveu na vida de José, no Egito.
Deus proveu na vida de Elias, levando alimento na caverna. Então, esse Deus que proveu aí na vida desses homens, proveu na vida de Paulo por diversas vezes. E o Senhor, ele te diz nesta noite, ele proveu também na vida dos discípulos. Ele te diz nesta noite, nenhum desses é melhor do que você. Nenhum desses é melhor do que você. Tem um cântico de Rose Nascimento, um louvor que eu gosto muito. E é baseado nesse louvor que eu coloquei esta frase. Nenhum desses que tiveram essas experiências é melhor do que você. O mesmo Deus de ontem te contempla e te vê. E Ele está te vendo agora. E Ele conhece o seu coração. E Ele conhece aquilo que você precisa. Qual a providência que você precisa. Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Ele é Jeová Jireh, o Deus da providência. E Ele manda falar contigo nessa noite. Que Ele é o Deus de ontem, do hoje e de eternamente. Deus proverá. Qual é a sua situação? Deus tem te provado? Em que situação Deus tem te provado? Esse é o Deus que prova e aprova. É um Deus que não mente. É um Deus que cumpre o que promete. Então a mensagem para o meu e para o seu coração nessa noite é acreditar nessa palavra. É acreditar que Jeová Jireh é o Deus que você serve. Jeová Jireh é o Deus da providência. Talvez você esteja já a ponto de jogar a toalha. Talvez você esteja numa situação até mesmo de abandonar a fé, porque a providência ainda não chegou. Mas o Senhor traz essa palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Deus proverá. Deus proverá. Deus pode prover no seu casamento. Como anda o seu casamento? Qual é a expectativa que você tem tido para os desacertos que têm acontecido no seu casamento? Você tem estado como Abraão? É importante você refletir. Deus quer entrar com providências no seu casamento. Deus quer também entrar com providências na vida dos seus filhos. Ele é o Deus da providência. Deus quer entrar com providência na vida dos seus pais. Deus quer entrar com providências nas suas finanças. Deus quer entrar com providência na porta de emprego. Deus quer entrar com providências na sua área de saúde. Acredite. Acredite que esse momento é um momento que Deus está provando a sua fé. Deus também prova o seu caráter, se você deixar. Porque Deus também quer moldar o caráter. Às vezes nós só pensamos na providência de Deus no lado material. Eu quero isso, eu quero aquilo. O Senhor entra com providências aqui, ali, acolá.
mas não pensa no caráter renovado, na vida espiritual. Deus quer entrar com providência nesse desânimo que você está, nessa falta de compromisso que você tem com o Senhor. Você não está como Abraão, eis-me aqui. Providências de Deus são para todas as áreas. Não só a área material, não só para bênção, mas para tratamento também. Ele proverá. Mas para ele prover, Abraão, na experiência de Abraão, Abraão exerceu a obediência e a fé. Eu quero te dizer nessa noite que nós somos privilegiados, porque mesmo não merecendo, o Senhor entra e tem entrado com providências na nossa vida. Mesmo sem merecermos, o Senhor tem sido bondoso. Ele tem provido. Porque conforme Salmo 103, Ele não olha para nós segundo as nossas imperfeições, mas Ele nos trata consoante as suas misericórdias. Qual o momento? Qual o momento que você está vivendo? Qual a providência? Qual a providência que você está precisando? Nessa noite, o Senhor te convida a fazer uma autoavaliação. Talvez você esteja, nesse momento difícil, murmurando, blasfemando, abandonando a fé, desanimado. Mas o Senhor, Ele quer uma posição. E a posição ideal para mim e para você é a posição de obediência e fé. Essa é a posição que o Senhor gostaria que eu e você tivesse. Mas Ele é misericordioso. E você pode realmente se sentir, como eu me sinto, um privilegiado. Porque por mais que eu me esforce, eu deixo a desejar ainda diante do Senhor. E Ele tem provido na minha vida. Então, que você possa receber essa palavra no seu coração. E esse Deus que entrou com providências ali, nessa experiência, nesse texto que nós lemos, Deus deu ali a experiência a Abraão. Ele quer te dar uma experiência. É necessário você tomar posição. E aí, se houver necessidade, nessa noite, que você possa fazer um concerto com Deus. Senhor, verdadeiramente, esta mensagem falou comigo, e eu preciso me policiar, eu preciso mudar, eu preciso deixar o Senhor trabalhar no meu caráter. Para que a providência de Deus você possa continuar desfrutando da providência de Deus. Porque é real. Deus tem provido. Ele tem se manifestado. Mas, se eu estiver na posição que agrada a Ele, eu vou desfrutar das providências dele de uma forma melhor. Talvez você esteja ansioso, ansiosa, diante da prova que você tem passado, por causa da sua posição diante do Senhor. Que esta palavra possa enriquecer o coração de cada um de nós. E eu tenho plena certeza que esta palavra, ela não veio nesta noite em vão. Aliás, a palavra de Deus, em Isaías 55:11, diz que as palavras
que saem da minha boca não voltarão para ele vazia. Então, essa palavra, ela vai adentrar os corações de todos os ouvintes e ela vai frutificar para que eu e você sejamos edificados todos os dias. Porque é todo dia você ouve, Deus proverá. Todo dia sua boca profere, Deus proverá. Mas existe um desejo no coração de Deus que nós estejamos na obediência e na fé. Que Deus possa nos abençoar ricamente com essa palavra, em nome de Jesus. Amém?